Amanda de Jesus Freire Margaça. Nasci a 17 de 9 de 52. E nasci aqui no lugar e vivo aqui no lugar. Do Boco. Sim. O meu pai era daqui e a minha mãe era da Cargosa. E depois viveram sempre aqui? Vivemos sempre aqui. E os seus avós eram daqui? Os pais? Os avós do lado do meu pai eram daqui. E os lados da minha mãe eram da Cargosa. Eram agricultores? O meu pai esteve na Venezuela, mas veio cá, depois foi outra vez. E ficou a minha mãe cá sempre a trabalhar. Na agricultura? Sim. E tinham terrenos próprios? Tínhamos próprios e fazíamos ainda alguns de renda. Semeávamos milho, semeávamos aveia, semeávamos batatas, feijão, abóboras. O milho era para consumo de casa, o feijão também era para vender. A aveia também era para vender, ficávamos com a palha de fardos para os animais. E vendiam a quem? Ao negociante. Um senhor que vendia e comprava os cereais. Esse negociante era de cá ou era de fora? Não, era da Ponte de Vagos. Era da Ponte de Vagos? Sim. E era ele que vinha aqui comprar os produtos? Vinha perguntar se tinham para vender. Quem tinha, vendia. Quem queria vender, vendia. Quem não tinha, não vendia. Era ele que levava para outros lados? Vendia nas feiras da Palhaça, de Bustos. Onde ele podia, nas praças, onde ele podia. E tinha irmãos? Tinha 2 irmãs. Uma morreu que eu não a conheci. E tinha uma mais velha que morreu, que esteve a viver comigo e com os meus pais. Morreu em 2009. Como é que era a vossa casa? A minha vida de infância. Em pequena, olha, comecei a tocar o boi, a tirar água para regar os milhos, com 6 anos. Bati com a cabeça muitas vezes no rabo do boi a dormir em pé. Quando era no tempo de labrar as terras, ia virar os bois antes de ir para a escola. A escola abria às 9 horas e a gente íamos cedo para labrar as terras. Antes das 9 horas, até às 8h30 mais ou menos. E depois andei na escola, fiz a 4ª classe, depois fui trabalhar nas terras na igual. Mais os meus pais. Como é que era a casa? Casa. Então, era a casa de lavrador. E quantos Olha, quartos tinha 3 quartos, uma sala, uma cozinha, uma casa de arrumos, que aqui a minha vizinha disse que era a casa de trás, onde se tinha a salgadeira, onde se punham-se as coisas arrumadas. Tinha a adega, que a gente também fabricávamos vinho. E era o pátio, era os corrais do gado. Tinha um quarto só para si? Dormia mais a minha irmã. Já era uma casa grande, comparado com outras casas, ou não? Conforme as posses, conforme a família. Andou na escola até à 4ª classe? Andei, fiz o exame em Vagos. Andou na escola aqui no Boco? Andei aqui no lugar. E era uma turma só de meninas ou também tinha meninos? Era meninos e meninas e era da primeira à 4ª. Como é que era? Éramos 40 e tal, no meu tempo éramos 40 e tal crianças na escola. E só uma professora a dar. Era só uma professora para os 4 anos? Para as 4 classes. Tínhamos que aprender e fazer o que a professora mandava e ir no recreio brincar, quando era a hora do recreio. Como é que é? Quando começava o início da aula, como é que era? Quando chegava de manhã às 9 horas à escola, o que é que faziam? Mostrávamos os trabalhos que levávamos de casa. Rezavam na escola? Às vezes também se rezava. Tinha lá um crucifixo na escola. E os meninos e as meninas eram tratados de forma igual ou não? Tudo igual. E os meninos tratavam as meninas com muito respeito. Estavam todos misturados na sala de aulas ou estavam os meninos à frente e as meninas atrás? Era tudo misturado. Eles estavam uma carteira com um menino e uma menina, ou 2 meninas, era conforme os que havia. Não havia uma separação de rapazes e raparigas? Não. Numa sala às 4 classes? Sim. Eram mais ou menos quantos? Já disse, 40 e ainda passava de 40. Não era fácil para a professora. E ela dirigia isso tudo. E portavam-se muito bem. Quem não portasse levava com a régua ou com a cana da Índia para as orelhas abaixo. Havia régua? Sabia, até a mãos unia. Então o que era a cana da Índia? É uma cana muito rija. Em parte, assim a tudo. Até ficava um vergão na cabeça. A professora batia muito nos alunos? Se não se portassem bem e não soubessem e não fizessem os trabalhos de casa, apanhavam. Como é que tinham tempo para fazer os trabalhos de casa? À noite. Iam ajudar os pais na agricultura? À noite. Eu chegava da escola, mudava de roupa,
Tinha a roupa da escola e tinha a roupa que ia ter com os meus pais às terras. Deixavam-me um papel escrito, olha, temos para tal parte. Ia. Bicicleta. Ia de bicicleta também para a escola? Não. Ia a pé? E depois já tinha bicicleta? Andava na da minha irmã. Mas saía com a da sua irmã, ela não podia ir, ou ela já lá estava? Quando tinha, ia a pé. Para as terras, para a Carregosa. Temos lá fazendas, do lado da minha mãe. Ia para lá. Então, e depois de ter feito a 4ª classe e o exame, deixou de estudar? Não foi mais estudar. Então o que é que ficou a trabalhar? Trabalhar. Com quem? Com os seus pais? Com os meus pais. Tínhamos 2 bois, tínhamos uma vaca, e depois ficámos só com um boi, e depois comprámos mais vacas, depois eram só vacas. Tínhamos uma vaca amarela, para trabalhar à carroça, para fazer buscar a erva e o que era preciso, e as vacas para dar leite. Íamos à ordenha, primeiro havia uma ordenha pública, a gente íamos lá com as vacas, ordenhá-las, e depois foi obrigatório fazer cada qual, quem podia, uma ordenha em casa, fizemos uma ordenha em casa, mungíamos as vacas em casa e íamos levar o leite ao tanque. É um tanque onde vai toda a gente levar. Estava lá uma senhora a apontar os litros com o nome, com o número, e íamos lá levar. Era para saber quantos litros cada um deixava. Pois. Então quando era menina ia lá levar... Não, na altura da menina íamos com as vacas à ordenha. Particular, fora de casa. Então e quando é que começaram a ter ordenha em casa? Aí agora não Mas já era, mas que idade é que mais ou menos teria? Já estava casada. Já foi agora. Já. No seu dia-a-dia, quando deixou de estudar, ajudava os seus pais? Sim. Tratava das vacas e o que é que fazia? Íamos à erva de manhã, vinhamos e tirávamos estrume ao gado e levávamos para as terras, espalhávamos. E era assim, íamos ao mato, para os pinhais, e sulfatar. Se era no tempo das batatas, ia-se sulfatar batatas. Se era no tempo das vinhas, ia-se sulfatar as vinhas. Regar, mas agora já é depois que botámos os motores elétricos. Depois que se deixou dos bois tirarem a água nas terras, tivemos que pôr motores elétricos. E sempre trabalhou na agricultura Sempre. Ou teve outra atividade? Trabalhava na agricultura e numa fábrica. Trabalhava numa fábrica aonde? Na Palhaça. E o que é que fazia essa fábrica? Confecção. Para o homem e senhora. Não estava a máquina, mas estava o ferro, que ainda era pior. Tenho uma tendinite neste braço, derivado a isso. Quantos anos esteve lá? 11. E íamos ir as vacas na mesma antes de ir para a fábrica e depois de ir da fábrica a mugir na mesma. E levar o leite. Eu ou o meu marido, ou a minha irmã nessa altura. E o seu marido trabalhava também em algum sítio ou era só na agricultura? Não, foi só na agricultura. Depois que veio da Venezuela, também esteve na Venezuela. O seu marido também emigrou? Emigrou em solteiro e emigrou depois de casado, mas foi pouco tempo. E esteve aonde? Na Venezuela. E a senhora nunca quis ir para lá? Não cheguei a ir porque os meus pais adoeceram e ele veio-se embora para estar mais connosco. O que é que o seu marido fazia na Venezuela? Era vendedor de bananas. E a vida lá era melhor do que cá? Sei lá, ele é que sabe. O que é que ele lhe conta? Ele não conta nada. Mas foi só por esse motivo que nunca chegou a ir para a Venezuela? Foi pelos seus pais? Foi, depois começou a trabalhar também aqui na agricultura e porque ficou e aqui ainda estamos. Tiveram filhos? Tenho 3 raparigas. E onde é que elas estão? Estão cá? Uma vive comigo, outra está na Suíça, a mais velha. E outra está na Covilhã. Estudou lá, tirou lá o curso dela, agora até está a trabalhar em Salamanca. E elas ainda vêm, as que estão fora ainda vêm à aldeia? Vêm quando podem. Quando podem vir, mas nem sempre há possibilidade. Essa que está na Covilhã vem cá mais bastas vezes. A que está na Suíça, não. A vida lá é de outra maneira. As minhas filhas, nessa altura, uma trabalhava mais eu, a mais velha. Trabalhava lá nessa fábrica onde eu trabalhei, também ela trabalhava, começou primeiro do que eu. Era lá encarregada. E a minha do meio andava a estudar em Calvão. E a mais nova ainda era mais nova, porque tem muita diferença umas das outras.
E agora todas trabalharam na terra, todas sabem trabalhar, todas sabem mudar canos no meio dos milhos, para silagem e para rega, como sabem semear batatas, como sabem apanhar, sabem tudo. Elas também ajudavam na vida do Andavam, campo? andavam a estudar, mas também trabalhavam. Quais eram as festas aqui da aldeia? Quando era a festa do Santo Inácio e da Nossa Senhora das Candeias, cozia-se pão, na véspera cozia-se pão, assava-se o carneiro, ou frango, ou outro tipo de carne. Pronto, e fazia-se um bolo, tria. Nos outros dias não comiam pão? Quando é que comiam pão? Comia-se pão, a gente cozíamos sempre pão, durante quase todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou broa. Levava-se a farinha à azanha e moía-se. A azanha da tia Luísa. Fui lá eu muitas vezes com catalegos de 30 quilos à cabeça, para baixo e para cima. E na bicicleta. E tinha forno para cozer o pão? Tínhamos, graças a Deus, tinha. Depois a gente comprou uma moagem para casa e moíamos a farinha em casa. Como é que era o dia de festa? Fazia o pão, Fazíamos o pão, assava-se a carneira. No dia 1, no dia andavam os gaiteiros a percorrer as ruas da aldeia e a gente andava a tratar das nossas vidas e os gaiteiros na rua a tocar. Depois, ao outro dia, no dia 2, vinha a música, dar volta ao lugar, depois havia a missa e a procissão. E havia ofertas para arrematar ou não? Não, na festa nunca havia isso, as ofertas eram nos cortejos. O que é que são E havia cortejos cá? Era raro, era raro. E à noite não havia festa? Havia um conjunto, um baile à noite, para quem quisesse ir dançar e divertir-se. Havia o Natal, havia a Páscoa. Então, e havia a matança do porco. Então conte-nos lá essa parte. Isso era uma festa, a matança do porco. Na casa de um labrador era uma festa. A primeira, nas vésperas, cozia-se logo uma fornada de pão. Depois matava-se o porco, chamuscava-se. À noite havia quem tinha família, convidava a família. Quem não tinha, estava só com a de casa. Era arroz com febras, chamavam-no o arroz da cabidela. Ou outro dia era bifes, outro dia era rechões. Eram 3 dias de festa. E tu ficavam sem porco para salgar, ou não? Os porcos eram grandes, na minha casa até se chegavam a matar 2. Um era para comer, o outro era para salgar. Olha, não havia-se comer tudo. Não fazia o sarrabulho? Fazia-se sarrabulho com rejões. Isso, o sarrabulho era logo no dia da matança, que era a festa dos garotos. Porque depois, agora, mais tarde não, mas antigamente eram os 10 e 12 e 13 pratos de sarrabulho e os garotos é que iam dar o sarrabulho às pessoas, só por causa do dinheirito. Porque iam dar o sarrabulho às pessoas e depois as pessoas sempre davam 5 tostões ou 10 tostões ou isso e vinham todos contentes. E os vizinhos tinham que ir ver o porco, a casa do outro vizinho que matou, para ver se a carne era alta ou não. Tinham que ir, o porco não era botado abaixo para desmanchar, enquanto aqueles vizinhos não fossem lá para ver o porco. A carne atrás, de alto abaixo no espinhaço, e ver se ele era jeitozinho, e comiam rejões, e comiam fígado, e bebiam um pouquinho de café, e depois iam-se embora. O Natal, olha, era o bacalhau na véspera do dia de Natal, e ao outro dia comia-se o que se pudesse fazer. Era fácil de comprar bacalhau? Havia sempre. Naquele dia havia sempre o bacalhau para se comer no dia com as couves na véspera do Natal. E ao outro dia, no dia de Natal, olha, havia de ser um frango, quer dizer, uma galinha, que a gente tínhamos galinhas e matávamos. Fazia-se o que se podia. Na Páscoa, olha, abria-se a porta à cruz, havia amêndoas, havia cocos, havia pão de ló, olha o que se podia arranjar. O que são os cocos? Então é farinha de coco com ovos e... eram bolinhos de coco. Pois, bolinhos de coco, eram os cocos. E hoje ainda essas festas ainda se mantêm? Agora, o porco agora já não se mata há pessoas que ainda matam. Mas da minha casa matava sempre, mas depois que as minhas filhas, foi uma para cada lado e as farinhas subiram. Depois eu tinha porcas criadeiras, quando era porca a criar leitões, ficava sempre com um leitão para a gente criarmos
Depois tínhamos que comprar um porco já meio assim, já grandinho e era caro. Depois o meu marido também não podia, já não pode comer de gorduras, nem a gente, já não valia a pena porque depois ficava a carne velha. Atrás, como é que era quando era há uns anos atrás a alimentação? Então, há anos atrás não havia manteiga, leite bebia-se porque era o que havia em casa, não havia manteigas, não havia queijo, não havia nada disso. Eu quando ia para a escola, a minha manteiga no pão era banha de porco, com açúcar amarelo. E a minha e a de muita gente, de muitos garotos. Só havia uma pessoa, uma menina no lugar que levava manteiga, porque o avô e a avó tinham um café. E ela usava connosco. Dizia, vocês trazem banha de porco com açúcar e a gente traz. Eu trago manteiga, porquê? Porque era do avô. Como é que era a alimentação quando era mais nova? Era sopa de feijão e carne e ossos, que estavam salgados na salgadeira. E chouriça. Era a carne de porco o ano inteiro? Era porque salgava-se na salgadeira e ela aguentava-se todo o ano. Os ossos e a carne entremeada. E dava para uma família? O ano inteiro? Em aquele segmento matava-se outro. A gente matava umas, ficávamos logo a criar outro. Não comiam carne de vaca? Às vezes. Quando tínhamos os bezerros, matava-se sempre um bezerro, ficávamos com ele para nós e vendíamos assim às pessoas. Um quarto, metade. E não tinham outros animais? Galinhas? Tínhamos galinhas, tínhamos porcos, tínhamos vacas, tínhamos bezerros. E peixe? O peixe também se comia, também se comprava. Não se podia comer só carne. O peixe também é preciso. O peixe andava por aí, no princípio, há muitos anos, quando eu era garota, andavam umas senhoras de vagos que vinham com a canastra todos os dias. Depois começaram a vir uma senhora com um carro de burro, depois começaram a vir com uma carrinha e assim, uns carros e nunca faltou peixe. E que peixe é que traziam? Traziam sardinha, carapau, não traziam assim redfish como agora, porque é preciso congelado, nem pescada, traziam tudo o que era fresco, ou caras de bacalhau, que trazia salgadeira, caras de bacalhau, ou assim é que traziam, mas assim de outro peixe que me vendem agora nos supermercados, não. Lá eu agora também me lembro como era o quilo, e mais agora em escudos, e agora estamos nos euros. Não tem assim noção se é... Não tenho assim noção do preço que era, agora não me lembro. E os outros produtos? Arroz, massa... O arroz ia-se Quem tinha arroz, que semeava arroz e plantava arroz, tinham em casa. Quem não tinha, também havia plantações de arroz aqui no Boque? A minha sogra e o meu sogro e o meu marido chegou a andar a labrar a praia com os bois para semear, plantar arroz. E agora ainda existe? Nada, todo mundo, tudo a salgueiros. Mas havia muitas pessoas a plantar arroz? Lá para o lado do meu marido havia, que era em Sarremão, não sei se conhece, não, Sarremão, e ao pé de Santo André. Os cereais ia-se à loja, comprava-se meio quilo de arroz ou um quarto de quilo de café, como a minha vizinha disse, fazia uns cartuchitos assim a enredar com papel, trazia-se um quarto de quilo de café e meio quilo de açúcar ou meio quilo de massa, ou porque havia abuso, tinha aquelas caixas nas lojas em madeira e depois tinha o arroz, a massa, o açúcar. Tudo. E havia falta desses produtos ou havia sempre com fartura? Não, só quando houve aquelas greves ou o que foi que a minha mãe contava, que havia o racionamento, aí é que houve uma falha. Mas a minha mãe tinha um irmão que era polícia em Lisboa e ela nunca lhe faltou nada disso. Ele andava para a rua e arranjava por lá para as mercearias e trazia-lhe sempre uma caixa de coisas. Nunca lhe faltou nada, graças a Deus. Porque ele arranjava lá em Lisboa e trazia uma caixa para ele. Na Segunda Guerra, era a minha mãe pequena. Da sua mãe? Era pequena. Então isto foi na altura da Guerra Colonial. Pois, ou isso assim, já... Houve muitas pessoas daqui, muitos senhores a irem para a guerra? Daqui, o seu marido foi para a guerra? Não. O meu marido andou na Venezuela. E foi para lá com 17 anos. E então acabou por não ser chamado para ir para a guerra? Não. O pai estava lá, o pai dele estava lá e chamou a ele e ao irmão.
Foi uma forma de fugirem à guerra? Então, meu amigo, Claro. quem pudesse salvar, olha, no tempo que iam para Angola e Moçambique e isso, Para a Guiné. e para a Guiné foi para lá muita gente e muita gente morreu. Muitos homens morreram, muitos rapazes. A seguir à guerra veio o 25 de Abril. Lembra-se do 25 de Abril? Como é que Lembro, foi? sim senhora. E então, o que é que se lembra? 25 de Abril foi em 1974. Foi no ano que eu me casei e foi no ano que a minha filha nasceu. Mas nós aqui não... Fez tudo, teve tudo sossegado, não houve barulhos, não houve gente na rua como em Lisboa e... As cidades é que foi mais revolução. Sentiram alguma diferença aqui? Não. E lembra-se de quando é que... Agora é que a gente sente a diferença agora. Agora é que a gente sente a diferença tudo a aumentar. Agora naquele tempo. E lembra-se de quando é que foi a chegada da água, da luz, da água canalizada, da Não luz me às lembro porque eu casas? sempre tive luz em casa desde que sou gente. Quer dizer, nos princípios da minha mãe, quando ela se casou, alumiavam-se com uma candeia e com um candeeiro de petróleo, isso tudo. Mas depois o meu pai veio da Venezuela e pôs a luz. Então a Dona Fernanda, quando nasceu, já tinha Já luz havia em casa. E a água A canalizada? água foi há pouco tempo, que andaram por aí há poucos anos. Quando se casou, tinha água na sua casa ou ainda não? Eu sempre vivi nas casas dos meus pais. E na casa dos seus pais havia água canalizada? Canalizada não. Há do poço, mas está poço. encanada para casa. Ah, mas já tinham feito essa canalização Já do poço para casa, já. Então sempre teve água canalizada em Graças casa. sempre. Para o quarto de banho e para a cozinha. Não era da rede. Não era da rede. E lembra-se das pessoas irem, como é que era, irem buscar água à fonte? Como é que... Lembro, sim senhor, é do meu tempo, que fui muitas vezes com a cântara à cabeça. Uma cântara de barro. Eram as mulheres que iam buscar água? Lá abaixo, onde é, não sei se vocês já lá passaram, nas azanhas, nas levadas, onde está aquele lavador, onde estão aqueles pinheiros mansos, onde está agora o parque. Íamos buscar a água aí. Era longe. E era aí onde a gente lavávamos a roupa. Ia-se com a roupa à cabeça, numa bacia ou numa carreta, se quem a tivesse, e lavava-se lá. Lavava-se, punha-se a corar, depois tirava-se o surro, tornava-se a pôr a corar e depois trouxe-se e vinhamos embora com ela para casa. Tinha-se aquele dia. Aquele dia era para o rio. Pronto. Tirava-se um dia, assim, apanhava-se a erva na véspera, para outro dia, e naquele dia estava a erva em casa para os animais, e ia-se para o rio descansado. Descansava-se no rio? Descansada sem ter preocupações com a erva. Descansar no rio. Às vezes assentávamos lá uns bocaditos a ouvir as conversas das mulheres. Então cantavam, faziam-se alguma coisa? Não. Às vezes que se houvesse alguma que gostava de cantar, cantava-se. Não? Olha, dava a língua de outra maneira. E então, como é que são as principais diferenças da vida de hoje para a vida de antigamente, aqui na aldeia? A vida de hoje é diferente. Já não há vacas. Já não há terras a semear como havia de antes. A gente antes íamos de manhã à ordenha, já falávamos com umas e falávamos com outras. De onde é que vocês vão? Quando é que tu semeias batatas? Quando é que é isto? Quando é que tu apanhas batatas? Íamos uma tardada para umas e apanhávamos. Depois, tal dia, a gente destinava às nossas e elas vinham para nós. Andava tudo junto, tudo nas tardadas. Era um convívio que a gente tínhamos. Faz conta que era família. Era uma vida mais... Mais alegre. Agora não se vê ninguém. Acabou as vacas, acabaram-se de semear as terras, os animais acabou tudo. A gente íamos, por exemplo, saíamos com a carroça ou com o trator, antes não havia trator, pronto. Com a carroça, com a vaca, víamos lá já ia outra carroça, ali já ia outra carroça, outra já vinha ouvir com uma carrada de erva. A gente dizia, vocês madrugaram. Viemos mais cedo para fugir ao calor. Outros iam com carradas de estrume, já tiradas dos animais. Era mais feliz. Os garotos iam para a escola a pé, vinham a pé. Ali não havia carros, aí levaram uma criança da primeira classe à escola. Tinha que ir. Ia chover e tudo. Chover com um saco de capucho. O guarda-chuva era um saco de capucho. Dos do amônio, daqueles grossos. As crianças eram mais felizes? Até não eram. Sei lá, agora a felicidade das crianças é outra, porque os pais vão levá-las à escola, vão buscá-las, ou vai um autocarro buscar as crianças e buscá-las e deixá-las à porta. Nós não.
íamos e vinhamos a pé. Por meio aqui agora está uma estrada, mas antes era um caminho de carro e era só buracos, e era só lavacheiras de água quando estava a chover e lama. E a gente íamos para as terras, por cima das terras, para não sujar os sapatos para a escola. As brincadeiras, olha, era a macaca, como a minha vizinha disse, era o lencinho, era o coca-esconder, era o ringue. O ringue era uma roda feita de borracha e a gente jogávamos umas para as outras no ar. Tinham brinquedos? Poucos ou nenhuns. Que brinquedos é que se lembra? Eram umas bonequitas que me davam por Natal mas eu não ligava a nada daquilo. Nem havia vagar para as bonequeiras. A gente, quando era no tempo da lavoura e agora de regar os milhos, o meu pai ia-me chamar às 5 da manhã para eu tocar o boi. Às 5 da manhã. Ele levantava-se às 3 horas da manhã para dar a comer aos bois e às 5 para fugirmos ao calor ia-me chamar. Olha filho, o café já está feito. Anda, vamos embora para fugir ao calor. Deitava-me cedo. Quando era no tempo da escola, tinha que fazer os trabalhos da escola à noite. Depois de comer. Porque de manhã ia tocar o boi. À tarde, depois de vir da escola, ia tocar o boi. E depois fazia os trabalhos à noite. Dormia-se ainda muito. Não havia televisão para a gente ver. Lembra-se quando é que chegou a televisão? A televisão aqui à aldeia devia chegar há uns 60 anos. Eu era garota e tinha uma prima minha lá embaixo e um senhor veio do Brasil, um senhor, pronto, rico, e pôs uma televisão, foi à feira e comprou, à feira onde elas haviam a vender, cadeirinhas pequeninas, de 4 pontos, daquelas pequeninas, e outras maiores, e chamava aos domingos, todos os meninos da aldeia iam ver televisão para a casa dele. E os olhos dele até se regalavam a ver os meninos a ver a televisão. Uns os mais pequeninos nas cadeiras pequeninas, os maiores nas maiores. Que só tinha uma coisa, antes de virem embora tinham que arrumar as cadeiras todas debaixo de uma escada, todas empilhadinhas. Ele convidava os meninos todos para irem ver televisão? E depois a minha prima, como vivia lá mesmo ao pé, também me dizia para eu ir. Fui lá umas vezes. E o que é que viam? Não, era bonecos ou não sei, já não me lembro bem, que dava na televisão. E depois, quando é que teve televisão em sua casa, lembra-se? Já foi depois de eu casada, mas muito depois. Depois já a minha filha era nascida, a mais velha. Não havia pagar para ver. Ninguém tinha televisão, alguém tinha rádios e tudo, mas... Lembra-se assim de algum programa, de ouvir, alguma coisa que ouvia no rádio? Tinha rádio? O que é que também ouvia tinha no rádio. Não tinha rádio também? Também não tinha rádio. A minha mãe tinha ovelhas. E depois as ovelhas berram muito. E uma vez andou por aí uns senhores a perguntar quem é que tinha rádio, não sei se era da EDP, andaram a investigar a ver quem é que tinha por aí rádios. E depois já foram lá à minha casa e o senhor foi insistente com a minha mãe. Aí tinha lá as ovelhas e elas começaram todas a berrar. Olha, o meu rádio são aquelas. Disse ela para o senhor, pronto, minha senhora, pronto, está bem então, foi-se logo embora. E a senhora nunca teve nenhum rádio depois de casada? Depois de casada trouxe o meu marido. Da Venezuela? Não sei lá se foi da Venezuela, se foi de cá. Ela apareceu aí com ele em casa. E assim da televisão de antigamente, lembra-se assim de alguma coisa? Lá eu me lembro agora. Uma pessoa só via um bocadinho da televisão à noite. A gente, quando chegávamos a nos deitarmos, a sair de mugir vacas, limpar a bogaria, dar-lhe comer e dar-lhe tudo, a gente já era tarde para comermos e depois queríamos era ir para a cama. E agora acha que a vida de quem trabalha é muito diferente daquela que era a vossa? É diferente porque já não trabalham, tanta gente não... Acabou a agricultura, as pessoas que trabalhavam na agricultura vão indo para mais velhas e trabalha-se pouco no campo. Só quem tem tratores e semeia por aí milhos para silagem, tem vacas ou assim é que faz. O que fizerem é pouco. Agora já não faz nada na agricultura? Eu fazia no meu quintal, mas agora nem fiz nada este ano, ainda semeava batatas e semeava aquelas coisinhas que é preciso, feijão e plantava tomates e
pimentos, pepinos e essas coisas, courgettes e isso tudo. Este ano não semeei nada, ficaram as batatas por semear porque fui para o hospital. Estive 4 semanas no hospital mesmo na hora de semear as batatas e semear tudo. E os seus terrenos estão alugados? Dei as minhas terras, dei-as a uns rapazes para eles. Também quem faz trabalhos na agricultura, da maneira que está tudo, também não tira muito, não. Não tira muito porque é gasóleo caro, adubos são caros, foi para o dobro, quase os adubos foram quase para o dobro. E também não tira muito. As batatas, as sementes também são caras, mas quem pode semear, semeia. Mas as pessoas que podem, semeiam para comer em casa, para ter em casa. Não era para vender, não. E então o que é que acha que devemos valorizar aqui da aldeia? Valorizar, por exemplo, as azenhas, que é uma indústria que é muito boa. O meu pai dizia que os de Bagos, os da Câmara, diziam que o Boco era quem dava mais rendimento à Câmara, antigamente. Porque durante o ano tinham as azenhas e tinham que pagar a 10ª, pronto. Tinham muitas azenhas. Ou eram 14 ou 15 que o meu pai dizia que eram. Desde a do Paulo Macedo, e na da tia Luísa também, a cozerem lá broa e tudo. Quando começando nessa e acabando numa aqui em cima, que era um moinho de roda por baixo. Não era da azenha como a roda da tia Luísa. Andava em baixo, na água, em baixo tinha uma presa e a água corria para baixo e fazia andar a roda em rodarizo por baixo. E agora já não funciona, não é? Então, as pessoas morreram, ficaram aos herdeiros também se dedicaram a isso, caíram. As levadas, também quem pode andar a pé por lá, por as levadas, a água corrente e tudo a nascer ali nas nascentes, que as nascentes são ali. Há aqui mesmo nascentes? As nascentes, a água corre de noite e dia. Não há falta de água aqui? Não, nas levadas não. Havia 3 levadas. Havia a de cima, que é a de Barreto, a azenha que se chama a azenha do Barreto. E havia a outra abaixo, que é para da tia Luísa. Ainda havia outra, e 3 levadas. E a água que vai da primeira dava para moer as outras todas até lá a do Paulo Macedo. Então sempre foi uma terra muito fértil, Não, com água. A água não falta, corre de noite e dia. E as nascentes é mesmo ali, quem vai para o cá, aqui ao pé da ponte. Mesmo agora, com estas alterações climáticas e tudo, A água corre igual. Acho eu, que eu agora também não vou para lá. Passei por lá muitas vezes com molhos de erva à cabeça, lá dos poesios, lá à cabeça, para cartar para a carroça da vaca. Mas agora, infelizmente, gostava de dar uma volta por aí para as levadas. E por lá também tenho uma fazenda lá, mesmo ao pé da levada de cima e da levada de baixo. E por lá está tudo a canas. Antes havia uma serração, também acabou. Uma serração de madeiras, também ali. Também acabou. Porque foi, cada vez há menos gente. Cada vez o trabalho esforçado, ninguém o quer fazer. E antes havia muito movimento, porque vinham da Palhaça, vinham de Bustos, comboios buscar junco lá abaixo ao Ribeiro, havia lá o cais em baixo que vinham da Mortosa, vinham desses lados do norte nos barcos, e eles atracavam todos aí no Boco. Esses barcos vinham buscar o quê? Vinham buscar moliço, buscar moliço e levar junco. Vinham junco da Mortosa, em barcos. E as pessoas, quando fosse aí umas 10 horas da manhã, só se viam carros de junco de bois a ir para o lado aqui e para o lado da Palhaça. Dizia o meu pai que no tempo dele, de garoto e de rapaz, vinham até com vinho, barcos de pipas de vinho, dos lados da Mortosa. O junco era para pôr nas camas ao gado. Mas não faziam nada... Eu fazia cadeirinhas. Cadeirinhas de junco. Fazia? Nas mãos. Na brincadeira, nos garotos. Punhamos o junco assim. Aqui fazíamos punhamos um junqueiro, fazia as encostas da cadeira e eu depois fazia
metíamos aqui o junco, um para um lado e outro para o outro, e trilhávamos e fazíamos Era cadinho. só para a cama dos animais, não faziam, Era só para as não camas, faziam mais nada não. com... Havia alguém que fizesse artesanato aqui na aldeia? Não. Fazia Cada qual fazia as suas rendas em casa, mas assim, em Outras conjunto. coisas, em não? conjunto, não. No meu tempo, que eu me lembro, não. Havia costureiras também.